Senhor Jesus, os que trouxeram uma Bíblia, abra comigo em Provérbios. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Provérbios 24. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O livro de Provérbios fica depois do livro de Salmos. Provérbios 24. Provérbios, capítulo 24. Você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Encontrou o livro de Salmos? Você vai passar um pouco e você vai encontrar Provérbios 24. Quem encontrou Provérbios 24 diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou. Todos encontraram? Verso 10, vamos ler o que diz a palavra de Deus? Provérbios 24, verso 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras traduções diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim. Provérbios 24, verso 10 diz: se te mostrares frouxo, se você se mostrar fraco no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia mau, a tua força será pequena. E eu quero compartilhar com você algumas revelações que vai te ajudar na sua caminhada, que vai te ajudar na sua vida. É preciso que você entenda algo. O dia da angústia, ele é inevitável. Todos nós, um dia teremos o dia da angústia. Todos nós, um dia teremos o dia mau, o dia da dificuldade, o dia da crise. Isso é inevitável. A vida, ela é cheia de altos e baixos. A vida tem momentos bons e tem momentos ruins. A vida não é um mar de rosas, porque muitas pessoas que pensam que a vida é um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. A vida é composta de problemas, é composta de dificuldade. E o dia mau, ele pode acontecer para mim. O dia mau, ele pode acontecer para você. O dia da crise, o dia da dificuldade, o dia que a morte bater na nossa porta, o dia que a casa cair. Esse dia pode acontecer para qualquer pessoa. Então você precisa entender que o dia mau, ele pode acontecer na nossa vida. E quantos dias maus você já passou? Quantos dias maus você já viveu na sua vida? Agora, a Bíblia nos dá ensinamentos que nos ajudam a vencer o dia mau. A Bíblia nos dá ensinamentos que nos ajudam a vencer o dia da dificuldade. Aí, Provérbio diz assim: se no dia mau, no dia da tua angústia, você se mostrar frouxo, você se mostrar fraco, a tua força será o quê? Pequena. Então, se tem uma coisa que você precisa aprender, é que na vida, você vai precisar ser forte. Diga amém por isso. Na vida, você vai precisar ser forte, por mais que muitas vezes você passe por luta, por mais que muitas vezes você passe por dificuldade. Eu lembro de uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher, ela estava dirigindo na estrada com a sua criança de 2 anos, e de repente o pneu do carro furou. Estava chovendo, e ela parou o carro. Ela desceu, tirou o macaco, e começa ali, subir o carro, e ela começa a trocar a roda que tinha furado. E então, sem perceber, a sua criança, que a porta estava aberta, de 2 anos, desceu do carro. E como estava chovendo, a criança entrou debaixo do carro e ela não percebeu. E de repente, devido à chuva, devido à lama, o macaco do carro escorregou. E o carro começou a descer e a criança começou a chorar embaixo do carro. Aquela mulher estava sozinha. E aquela mulher desesperada, sem saber o que fazer, ela então encostou do lado do carro, pegou o carro ali e levantou o carro. Levantou o fundo do carro e a criança saiu. Aí ela foi parar no noticiário dos Estados Unidos, nos telejornais, foi passado
essa história dessa mulher. E a pergunta que vinha de todos os telejornais para ela é: da onde você tirou essa força? Da onde saiu essa força? A criança debaixo do carro, e uma mulher franzina conseguiu levantar o carro para a sua criança sair. Então, o que a Bíblia está dizendo? No dia da angústia, se você se mostrar fraco, a sua força será o quê? Pequena. Já imaginou? Aquela mulher está com a criança debaixo do carro, o macaco está escorregando, e ela entrasse em pânico. Meu Deus, e agora, o que eu faço? Jesus, minha criança. A Bíblia diz que ela encostou, a história, diz que ela encostou e levantou aquele carro. Ela levantou, ela mostrou uma força que talvez nem ela mesma conhecia. Agora, qual é a questão? A maioria de nós temos uma força dentro de nós mesmos, que nós mesmos não conhecemos. Você tem força para vencer na vida, que você mesmo não conhece. Agora, é necessário que venha o dia mau, é necessário que venha a crise, que venha a dificuldade, para que revele que de fato você tem força, que de fato você é uma pessoa forte. Agora, tem muita gente que diante do problema, diante da dificuldade, ela vê o problema maior do que a sua força. Tem pessoas que diante da dificuldade, ela se vê pequena. Vocês lembram da história de Golias? Davi e Golias? Aparentemente, Davi era mais fraco. Aparentemente, Davi não tinha força. Só que é preciso que você entenda algo, que muitas vezes, aquilo que você declara, revela que de fato você é. Porque a maioria das pessoas chamavam Golias de gigante. A maioria, o exército, o rei Saul, chamava Golias de gigante. Mas você não vai ver, em nenhum momento da Bíblia, você não vai ver Davi chamando Golias de gigante. Porque o gigante da história não era o Golias, era o Davi. Tem muita gente que diz que o Golias era o gigante. Por quê? Porque ele era grande, porque ele era forte. Mas ficou revelado na história que o gigante não era o Golias. O gigante era quem? Era o Davi. Então, o Golias, ele se sentiu afrontado pelo Davi. Ele disse: você vem a mim com pedra, com pau. Você acha que eu sou algum cachorro? Você acha que eu sou algum bicho? E Davi diz: hoje mesmo saberá em todo Israel que há Deus. E a Bíblia diz que Davi, então, com uma pedra, ele derruba o gigante. Com uma pedrinha ele derruba o gigante, e com a espada do gigante ele corta a cabeça do gigante. Agora, de onde é que veio essa força? Essa força é uma força interior, que a Bíblia diz que no dia da angústia, no dia da dificuldade, você não pode se mostrar fraco. No dia da dificuldade, você não pode se mostrar frouxo. Você precisa aprender que você é forte. A Bíblia diz, Joel 3:10, diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga assim comigo, diga: eu sou forte. Então, você precisa entender que no dia da angústia, você não pode se mostrar o quê? Fraco, frouxo. O dia da angústia vai vir, ou o dia mau vai vir, e nesse dia você precisa dizer: eu sou forte. Você precisa dizer: eu vou vencer. Você precisa dizer: eu vou dar a volta por cima. Porque dentro de você existe uma força extraordinária que precisa ser manifesta em nome de Jesus, amém? Você não nasceu para viver derrotado. Você não nasceu para viver uma vida de fracasso. Você nasceu para vencer. E a força que você precisa para vencer já está dentro de você. A Bíblia diz que Sansão era o homem mais forte do mundo. Só que a força de Sansão não era uma força natural. A força de Sansão era o quê? Sobrenatural. Porque forte não era Sansão. Quem é que era forte? Era o Deus de Sansão. Diga comigo, diga: forte não era Sansão. Forte era o Deus de Sansão. Então, forte talvez não é você, é o Deus que você serve. Porque a Bíblia diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você está dizendo: eu posso vencer. Eu posso dar a volta por cima, eu posso superar a crise, eu posso superar o prejuízo, eu posso dar a volta por cima, porque você é forte. Agora, se você se mostrar fraco,
a sua força vai ser pequena, e você não vai conseguir vencer o problema, você não vai conseguir vencer a dificuldade, você não vai conseguir dar a volta por cima, você não vai conseguir vencer a crise. É preciso que você entenda, a Bíblia diz em Provérbios também, assim como o homem pensa, assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que você é fraco, você é o quê? Você é fraco. Assim como o homem pensa, ele é. Mas se você pensa que você é forte, você é o quê? Você é forte. Ainda que você não veja força dentro de você, ainda que você não veja esperança, ainda que você não veja a mudança, mas você precisa dizer: eu sou forte, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Você não pode baixar a cabeça diante do problema, você não pode baixar a cabeça diante da crise, você não pode se entregar diante dessa dificuldade, você não pode se entregar diante dessa luta que você está vivendo. A Bíblia diz: se você se mostrar fraco, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, no dia mau, a sua força será o quê? Pequena. Então você precisa entender que existe uma força sobrenatural dentro de você, que se chama fé. Diga amém por isso. Ouça, a palavra luto, para mim é um verbo. O que é um verbo, bispo? Verbo é uma ação contínua. Para mim, a palavra luto é um verbo. E quando alguém diz assim: eu estou de luto, só que a maioria das pessoas que dizem eu estou de luto, elas baixam a cabeça. Eu estou enlutado, eu estou de luto. Elas ficam tristes, elas ficam desanimadas. A maioria das pessoas que estão de luto, elas se sentem fracas, se sentem desanimadas. Mas para mim a palavra luto é um verbo, que vem do verbo lutar. Então quando alguém diz que está de luto, para mim essa pessoa tem que lutar para sair daquela tristeza. Luto, eu tenho que lutar para sair daquele dia mau. Então o dia mau vai vir, então você vai ter que fazer o quê? Lutar. Agora o luto não é só quando você perde alguém querido, o luto não é só quando alguém morre, o luto também acontece quando você perde o emprego. Você vai ter que lutar para dar a volta por cima. O luto é quando você perde um relacionamento. O luto pode acontecer quando você perde dinheiro, quando você perde amizade, quando você perde casa, quando você perde algumas coisas na vida. Você precisa entender que a palavra luto, ela precisa ser um verbo na sua vida, que você precisa lutar, amém? Não baixe a cabeça. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: lute. Você precisa lutar. Existe uma força extraordinária dentro de você. Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa palavra no seu coração. Eu já orei a Deus e disse: Senhor, por que esta palavra? Eu não entendo os mistérios de Deus, mas o Senhor disse: traga esta palavra. E se Deus quer que eu traga essa palavra, é porque Deus quer falar com você nessa noite, é porque Deus está falando contigo nessa noite. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, no dia da dificuldade, a sua força será pequena. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos mostrar forte, nós precisamos ser forte. Você precisa dizer que você é forte, você precisa acreditar que existe uma força sobrenatural dentro de você. Eu posso ouvir um glória a Deus? A palavra do Senhor em Hebreus diz que os homens, os heróis da fé, da fraqueza eles tiraram força. Da fraqueza eles tiraram o quê? Força. Normalmente é assim, na ciência, na lógica. Da onde tem água, tira o quê? Tira água. Da onde tem terra, tira o quê? Tira terra. Então, da fraqueza, humanamente falando, a pessoa tira o quê? Fraqueza. Só que a Bíblia diz que por causa da fé, aqueles homens, aquelas mulheres, da fraqueza eles tiraram o quê? Força. No momento de fraqueza eles tiraram força. E talvez é o seu momento. Você está vivendo um momento de desânimo, um momento de fraqueza, porque isso acontece na vida espiritual, isso acontece na vida da gente. Vocês lembram de Moisés? A Bíblia diz que Moisés estava orando por Josué, com as mãos levantadas, e Josué estava lá embaixo lutando com os amalequitas. Enquanto Moisés estava assim com as mãos levantadas, as duas, o povo vencia. Mas a mão de Moisés foi pesando,
Foi pesando, 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 e ele foi baixando a mão. Ele não deu conta de ficar com as mãos levantadas. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés baixavam, Josué lá embaixo perdia a guerra. Só que a Bíblia diz que Arão e um ficou do lado e o outro ficou do outro, colocou Moisés sentado numa pedra e eles seguraram a mão de Moisés. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, Moisés vencia, o Josué vencia, o povo de Israel vencia, mas por ele mesmo teve um momento que a mão dele cansou. Talvez você diz assim: bispo, eu estou cansado de orar, estou cansado de ler a Bíblia, estou cansado de fazer campanha, bispo, estou cansado desse negócio de igreja. Mas eu já falei isso aqui, o que cansa são as lutas espirituais. As lutas espirituais cansam. Você trabalha o dia todo, você cansa, mas não cansa tanto como vir para a igreja. Você vem para a igreja e você fica o quê? Sentado, não fazendo nada. Mas dá um cansaço, tem hora para ouvir o pregador pregar, é ou não é? Dá um sono, dá uma vontade de ir embora, fala: amor, estou cansado. Você sentado, dá cansaço. Você vai ler a Bíblia, você cansa, é ou não é? Você lê 2 versículos, parece que está carregando uma pedra de uma tonelada. Não, tá bom, li 2 versículos, meu Deus, é assim. Você lê 2 versículos, você cansa. Você dobra o joelho para orar, você ora 1 minuto, você cansa. Você fala: não, já tá bom demais, já estou cansado. 1 minuto, você trabalha o dia todo, fazendo alguma coisa no pesado, você não cansa tanto. Mas quando nós partimos para aquilo que é espiritual, vem um cansaço. Porque as coisas, o que cansa mais não é a batalha física, o que cansa mais é as batalhas espirituais. Moisés cansou, e talvez você está se sentindo cansado. Só que a Bíblia está dizendo para nós, que se você se mostrar frouxo, se você se mostrar fraco diante desse cansaço, a sua força vai ser pequena. Você precisa aprender a tirar força da onde não tem força. E como é, bispo, que eu tiro força da onde não tem força? Através da fé. Eu posso ouvir um glória a Deus? A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha força. 12 anos com hemorragia. 12 anos, a mulher estava magra. Segundo alguns estudiosos, aquela mulher tinha 46 quilos. 12 anos. Só que aquela mulher disse: eu vou tocar em Jesus. Ela estava fraca, ela estava sem força, mas mesmo sem força, ela foi e tocou em Jesus e ficou curada. Como que aquela mulher ficou curada? Através da fé. Então a fé, ela faz você ter uma força sobrenatural. Agora é preciso que você diga isso para você mesmo, que você é forte. Você não pode baixar a sua cabeça, você não pode se entregar diante do problema, você não pode se entregar diante do dia mau. Você precisa acreditar que você tem um Deus, que Ele é forte, Ele é todo poderoso, amém? O Deus que nós servimos, Ele é forte, e Ele nos dá força. Então, na hora que vem o luto, a dificuldade, o dia mau, eu preciso me mostrar forte. Eu estava vendo um pastor, que eu gosto muito de acompanhar ele nas redes sociais, e algumas semanas atrás a mãe dele morreu. A mãe dele morreu hoje, enterraram hoje, no outro dia ele estava pregando. E alguém disse assim: eu não estou entendendo, sua mãe morreu ontem, você devia estar de luto, você já está pregando hoje. E ele leu justamente esse versículo para essa pessoa. Ele disse: olha, se você se mostrar fraco, frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Pequena. Então, vai acontecer o dia mau na vida da gente? Vai, porque é inevitável. A gente vai ter o dia mau, a gente vai ter o dia da crise, a gente vai ter o dia da dificuldade, vai ter o dia da traição, da perca, vai ter o dia da morte, vai ter o dia que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Só que nesse dia, você não pode baixar a cabeça, nesse dia você não pode se entregar, nesse dia você tem que dizer: eu sou forte, e eu vou dar a volta por cima, eu sou forte, e eu vou vencer essa situação, eu sou forte, e Deus é comigo, e eu vou mudar essa história em nome de Jesus, amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Agora ouça, aonde é que o diabo trabalha na nossa vida? Aonde é que o diabo trabalha na nossa vida? O diabo, ele trabalha nas nossas fraquezas. E aonde é que Deus trabalha na nossa vida? Se por um lado o diabo trabalha nas nossas fraquezas, aonde é que Deus trabalha? Deus também trabalha nas nossas fraquezas. O diabo, ele fica nos rodando, ele está ao nosso derredor, que ao nosso redor estão os anjos.
Ele está ao nosso derredor, procurando o quê? Uma fraqueza. O diabo, ele trabalha na fraqueza do homem, da mulher. Por isso que ele coloca uma tentação naquilo que você é fraco, ou naquilo que você muitas vezes acaba tendo mais tendência. Então o diabo, ele sempre vai procurar saber qual é a sua fraqueza, e ele vai trabalhar na sua fraqueza, porque ele sabe que o ponto fraco de uma pessoa é o ponto mais fácil para poder destruir aquela pessoa, sim ou não? Sim. Quando você descobre o ponto fraco de uma pessoa, fica mais fácil. Por exemplo, Jesus estava no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Jesus teve fome. O que o diabo ofereceu para Jesus? Pão ou água? Pão. Jesus estava bebendo água, Jesus não estava com sede. Mas Jesus estava o quê? Com fome. E ele disse assim: tu não é o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come. A fraqueza de Jesus era comida, mas porque ele estava num propósito. Então o diabo chega justamente no momento da fraqueza de Jesus. Então ele sempre vai chegar no momento da sua fraqueza. Se for conjugal, ele vai trabalhar nessa área. Se for financeira, ele vai trabalhar nessa área. Então ele sempre vai procurar a sua fraqueza. Só que, do mesmo jeito que o diabo trabalha na fraqueza, Deus também trabalha na fraqueza da pessoa. O diabo trabalha na fraqueza para destruir, para derrubar as pessoas. Só que Deus, ele trabalha na nossa fraqueza para nos fortalecer. Eu posso ouvir um amém? O apóstolo Paulo diz assim: é quando eu penso que sou fraco é que eu sou forte. O Senhor disse assim, ele disse assim, ó: o teu poder se aperfeiçoa, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Diga comigo, diga: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É porque você é fraco que o poder de Deus vem sobre a sua vida, para você ser forte, em nome de Jesus, amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Diga comigo, diga ao fraco: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Você é forte. Mas se você se mostrar frouxo, se você se mostrar frouxa, no dia da crise, no dia da angústia, no dia da dificuldade, a sua força vai ser pequena. Você não vai ter força. Então você precisa entender: eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a crise que você está passando. Talvez você pode ter tomado um prejuízo, talvez você pode ter perdido alguma coisa, talvez você pode ter perdido um parente, um ente querido, talvez você pode ter perdido emprego, relacionamento, mas você não pode baixar a cabeça. Você é forte, você pode dar a volta por cima, as coisas podem mudar, em nome de Jesus, amém? Diga: eu sou forte. O que o versículo diz? Se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, no dia do dia mau, a tua força será pequena. Deus manda nos dizer nessa noite: levanta a cabeça que eu sou contigo. Levanta a cabeça. Deus vai te fazer forte. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Eu vou orar para que Deus te dê força. Você está cansado da igreja, você está cansado de orar, está cansado de fazer campanha, estava até pensando em desistir. Eu vou orar por você. Você estava pensando em desistir da vida. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, para que Deus te dê força, para que essa história mude. Você vai sair daqui nessa noite fortalecido. Existe uma força extraordinária dentro de você. Quem te viu caído, vai te ver de pé. Quem te viu prostrado, vai te ver andando, vai te ver correndo, vai te ver voando. Quem te humilhou, o Senhor vai te levantar e vai te exaltar, para que o nome dele seja glorificado. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei, querido, o que você tem passado, mas eu creio, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você: levanta a cabeça, para de te achar fraco, para de se achar um coitado, uma coitadinha, para de se achar que você não tem força. A força está aí dentro de você. A força de Sansão não era do cabelo, era de Deus. E o mesmo Deus que fazia de Sansão forte, Ele faz de você uma vencedora, faz de você um vencedor. O mesmo Deus de Sansão está aí com você. Você tem força para vencer, você tem força para prosperar. Você não conhece a força que existe dentro de você para prosperar. Você não conhece a força que existe dentro de você para ser feliz. Você tem força. A força está aí dentro de você.
O Senhor está dizendo: diga o fraco, eu sou forte. Não baixe a cabeça. O Senhor é contigo, você vai dar a volta por cima. Essa história, essa situação vai mudar. É uma fase que você está passando, é uma fase que você está vivendo. Talvez é o dia da angústia, e você não pode se mostrar frouxo, você não pode se mostrar fraco. Você é forte, porque o Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, porque reconhecemos, meu Pai, que somos fracos, que somos dependentes de Ti, que não somos nada sem a Tua presença, meu Pai. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite desanimadas, pensando em desistir da vida, pensando em desistir, meu Pai, daquilo que é o sonho, daquilo que é o projeto. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite, meu Pai, que foram prejudicadas em alguma área da sua vida. Ó Deus, pessoas que estão vivendo, meu Deus, talvez o dia do luto, o dia da angústia. Ó Deus, mas eu oro, meu Pai, para que o Senhor dê força aos teus filhos. Eu oro para que o Senhor dê força às tuas filhas, para que dessa fraqueza Ele tire força, para que dessa fraqueza ela tire força, meu Pai, para que essa situação possa mudar. E nós reconhecemos, meu Pai, que de nós mesmos nós não temos força. A nossa força vem do Senhor. Então que o Senhor nos faça forte nessa noite, que a Tua força venha sobre nós nessa noite. Peça a Deus força neste momento, e se renda a Ele de todo o seu coração, e Ele vai te fortalecer. Feche os teus olhos e se renda a Deus. Porque se você tem um Deus que cuida disso, mas te esquece. Isso maravilhoso, Deus. Ele sabe de tudo que você está passando. Feche os teus olhos neste momento. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia, Deus, Tu és maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, meu Deus, para que nessa noite a força do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Diga comigo, diga: em nome de Jesus, eu declaro a força de Deus sobre a minha vida. Diga assim, diga: eu sou forte, eu não vou baixar a cabeça diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades. Diga: em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. E você que querer, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Pode sentar, querido, por um momento. Nós já estamos finalizando. Lembrando, queridos, que amanhã nós não teremos culto aqui na igreja, mas terça-feira nós teremos aqui a reunião das mulheres na igreja. Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus aí. Amém. Você que é mulher, você não pode faltar terça-feira no culto de mulheres. Então eu quero convidar você, mulher. E os homens, nós temos o culto dos homens aqui na salinha, que também acontece na terça-feira. Aqui dentro do templo acontece o culto das mulheres, e lá na salinha acontece o culto dos homens. Quarta-feira nós temos o culto das causas impossíveis. Você não pode faltar nesta reunião das causas impossíveis. Venha participar. Quinta-feira agora, 8 horas da noite, nós vamos começar o curso para novos pregadores. Não acontecerá toda quinta, começa nessa quinta e a gente vai mudando os dias. Então eu quero convidar você a vir nessa quinta, a participar do curso de novos pregadores, aprender a pregar. Bicho, eu não quero ser um pregador, mas eu tenho dificuldade de falar em público. Venha participar quinta-feira, que você vai aprender como falar em público, como quebrar alguns bloqueios na sua vida, amém? E sexta-feira nesse ministério é o quê? Em nome de quem? De Jesus. Tá, eu quero convidar a obreira Salvenice, ela vai orar, pedindo ao Senhor que nos leve para casa. Lá no final, eu vou pedir que entregue para vocês que ainda não tem, os obreiros vão te entregar lá. Lá no final, você vai pegar o nosso cartão com o número do WhatsApp. Você vai salvar o meu número, mandar um oi, e a gente vai mandar mensagem de fé para vocês, amém? Diga o fraco, eu sou forte. Você é forte em nome de Jesus, amém? Fique de pé, vamos orar agradecendo a Deus por esse culto.
Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Senhor, nesse momento eu venho diante de Ti, Pai amado, te agradecer pelo dia, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, te agradecer, Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, ó Deus, todas essas pessoas que se encontram aqui.